Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS e hoje eu quero gravar um vídeo com o título Como Vencer na Vida aos 20 e poucos anos. Eu olho títulos de vídeos que estão dando certo lá fora e até aqui no Brasil, e eu vi um vídeo, na verdade não vi o vídeo, eu vi o título de um vídeo do Alex Hormozzi, exatamente com esse título, né? Como Vencer na Vida aos 20. Resolvi não assistir o vídeo dele para não copiar diretamente o vídeo dele e fiquei pensando no título e eu acho que eu tenho algumas coisas para falar exatamente sobre o mesmo tema. Depois que eu gravar esse vídeo aqui, eu vou lá assistir o vídeo dele. Tá? Então, eu quero falar sobre isso, né? Muito do meu público aqui são pessoas jovens que querem empreender, que estão um pouco perdidas na vida em relação ao que vão fazer no futuro. E eu tenho algumas coisas para contar para vocês da minha vida aqui, que de repente inspira vocês ao que fazer, os problemas que eu passei, né? Eu cometi muitos erros em relação a como estruturar minha vida e consegui fazer dar certo mesmo assim. Então, eu tenho algumas coisas para falar para você sobre isso, né? Primeiro, o início da vida adulta, né? Tu tá com 20 e poucos anos, não sabe o que vai fazer exatamente, né? Falta dinheiro para fazer as coisas acontecerem, faltam ideias para fazer as coisas acontecerem, né? Então, a gente passa por esse problema, né? Como é que eu vou conseguir dinheiro? Como é que eu vou ficar em relação ao futuro? A gente fica ansioso em relação ao futuro, fica pensando, será que eu sou uma falha? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Como é que vai ser o futuro? E na minha experiência pessoal, eu passei exatamente por isso. Com 20 e poucos anos, eu morava com meus pais ainda. E sabe aquela culpa de estou ainda vivendo com meus pais, né? Mas eu queria comprar, sei lá, um apartamento para mim, para morar sozinho, mas ainda não tinha dinheiro. Eu também queria empreender mas se eu me aventurasse a alugar algum lugar para mim, de repente eu ia ser muito mais difícil eu ter, de repente, empreender, porque eu ia gastar o meu dinheiro nesse empreendimento, né? Então eu não podia me endividar demais, mas eu também estava organizando a minha vida ali para conseguir tirar os meus planos do papel e conseguir fazer as coisas acontecer. E eu lembro, com 20 e poucos anos também, tendo aquela culpa, aquela angústia de durante muitos anos, eu estudei uma linguagem de programação chamada Clipper, lá nos anos 90. Eu estudei essa linguagem de programação. Já nos anos 2000, aquela linguagem não era mais usada, ela ficou obsoleta. E eu sem emprego, me culpando, dizendo assim, olha, tudo que eu estudei foi em vão. Eu lembro eu pensando que eu não queria nunca ter uma empresa de tecnologia, porque mudava muito, né? As coisas em tecnologia mudavam muito. Sei lá, vou ter uma padaria, uma fruteira, um mercado, de repente eu vou empreender. Não vou empreender em tecnologia, porque eu estudei tanto Clipper e agora é algo obsoleto, né? Vou ter que, de repente, me dedicar do zero a aprender outra linguagem de programação. Não foi fora o que eu aprendi, mas era o meu pensamento na época. A lógica de programação, entender como que funciona um software, me ajudou muito no futuro, né? Ou melhor, depois. Me ajudou muito em relação a ter aprendido aquela linguagem, apesar de eu não usar mais aquela linguagem. Mas aquela angústia daquele período foi bem ruim, né? Cara, nada do que eu estudei serve mais para nada, já sou uma falha. Ao mesmo tempo, eu olhava meus amigos em volta, já ganhando mais do que eu, porque eles, em vez de empreender, eles resolveram buscar um emprego, então já tinha gente bem colocada no mercado, enquanto eu estava tentando empreender. E as coisas não davam certo, né? Às vezes davam um pouco certo, às vezes não davam certo, mas não deslanchava, né? As minhas primeiras tentativas, né? Eu tentei trabalhar como freelancer, eu mantinha 2 sites também que eu ganhava um pouco com publicidade, com AdSense, né? Então eu ganhava um pouco de dinheiro ali, dava um dinheiro legal, mas eu não tinha uma estabilidade, porque às vezes dava certo, às vezes não dava certo. Por exemplo, do AdSense eu recebia cheques do Google, né? Que eles mandavam um cheque. E daí teve uma época que o Google foi proibido de mandar esse cheque e até eles ajustarem tudo para começar a pagar direto em conta bancária, demorou, sei lá, uns 3 a 6 meses para eles começarem a depositar de novo o dinheiro. Então eu fiquei sem dinheiro durante um período, foi bem ruim isso, né? Mas meu conselho principal é, cara, vale a pena tentar fazer negócios, tenta empreender em alguma coisa, usa essa possibilidade de que tu é jovem ainda
e tu não tem um nível de responsabilidade gigantesco que com o tempo tu vai ter de esposa, filhos, empresa e tudo mais, ou de repente um emprego, a gente acaba tendo muita responsabilidade conforme vai passando o tempo. Aproveita o início da tua vida, se possível, e tenta empreender em qualquer coisa. Vai fazer um software, vai fazer um micro SaaS, ou vai abrir um negócio que não tem nada a ver com tecnologia, mas tenta empreender. Mesmo que não dê certo, as experiências importam. Eu não estou dizendo para te empreender gastando um monte de dinheiro. Aproveita que muito do meu público aqui é do setor de tecnologia. E em tecnologia, para começar, tu não precisa de tanto dinheiro assim, tu precisa de um computador e vontade, né, para lançar um produto. Eu entendo que para escalar uma empresa, de repente, tu vai precisar de dinheiro, mas para começar, para vender para algumas pessoas ali, para ver as coisas acontecerem, tu não precisa de tanto dinheiro assim, não é a mesma coisa que abrir um bar, uma padaria, um café, né? Basta um computador, uma ideia e tempo para te desenvolver aquele software, né? Então, muitas das pessoas aqui são desenvolvedores, é o que eu recomendo. Né? Deixa eu te contar algo que deu certo e o que deu errado aqui na minha vida. De repente já corta um pouco de caminho para ti. Né? Primeiro, eu tive negócios que não deram certo. Né? Eu desenvolvi algo sem conversar com ninguém. Eu fazia o software, digamos, fazia o empreendimento, não conversava com absolutamente ninguém, achava que o empreendimento que eu estava desenvolvendo era o que as pessoas queriam, né? Mas com o tempo eu tinha todo o trabalho de criar aquilo ali e as pessoas não queriam aquilo que eu tinha para vender, então isso aconteceu. Depois, né, negócios que deram certo por um tempo, isso aconteceu mais de uma vez comigo, né? Negócios que deram certo só por um tempo. E o que eu descobri com o tempo? Que eu dependia demais, por exemplo, de um fornecedor, dependia de uma moda passageira, né, também. Isso significa que eu estava construindo a minha casa na areia e não na rocha. Por exemplo, quando eu tinha 16, 17 anos, eu alugava um equipamento, né? Comprei um equipamento que era muito falado na época, para quem não conhece, era um vaporeto, não vou entrar em detalhes do que era, mas eu alugava ele, deu certo durante um tempo, mas depois cessou de dar certo esse aluguel. Depois, empreendendo, também eu tinha contrato com um fornecedor, com uma empresa de telefonia, deu certo por um tempo, deu muito certo por um tempo, mas eu dependia demais de um fornecedor, daí parou de dar certo o meu empreendimento, então eu estava construindo a minha casa na areia e não na rocha. E, inclusive, eu vejo muita gente aí desenvolvendo, sei lá, API não oficial de WhatsApp, por exemplo. Eu sei que tem muita gente interessada, eu entendo que tu vai ter uma demanda durante um tempo ali, parece muito promissor, né? Porque tu ganha, de repente, até dinheiro no curto prazo ali, mas tu não está construindo a tua casa na rocha, né? Fazendo essas coisas, burlando ali a meta, o Facebook. Então, é algo que eu te digo. Não que tu não possa fazer, né? Se tu quer fazer, faz, mas use isso como um jeito de captação de leads. Ganha dinheiro, faz captação de leads, cria um outro produto para trazer essas pessoas para esse outro produto, que tu não dependa de um fornecedor, que tu não dependa da meta, mudar as regras ali e tu parar de ter esse lucro, né? Isso já aconteceu comigo, não necessariamente exatamente igual, mas depender muito de um fornecedor e o fornecedor mudar as regras no meio do jogo, cancelar contrato comigo e eu perdi muito dinheiro depois, né? E depois, quando as coisas começaram a dar certo de verdade, foi quando eu desenvolvi o eGestor, que é meu software, que eu não dependia mais de um fornecedor, era um software meu, planejado para os meus clientes, né? Então, realmente eu não dependia de absolutamente ninguém, era meu e dos meus sócios, e isso foi construir a minha casa na rocha, né? Então, é algo que eu recomendo. Estuda o mercado, entende como que tu vai desenvolver um software absolutamente teu, como que tu vai vender para os teus clientes, sem depender de um fornecedor externo para as coisas funcionarem, né? Foi quando realmente as coisas que deram certo aqui na minha empresa. Bastava eu ter esse software, bastava eu buscar novos clientes e o sucesso dependia do meu trabalho, do meu esforço, né? Claro, eu validei o software antes, isso faz parte do processo, vi que as pessoas realmente queriam o meu software, fui atrás de novos clientes, não dependia necessariamente de muito capital externo, muito do sucesso foi bater na porta de possíveis clientes, oferecer o software e fechar negócio. Recebi muito não, isso é normal da vida,
mas dependia muito do meu esforço, de ter a cara de pau de falar com clientes, né? Eu colocar um pouco de propaganda paga na época, a gente gastava R$ 300 por mês em propaganda paga lá em 2009. Daí vinha a pessoa, se cadastrava no nosso software, eu entrava em contato por telefone, conversava com esses clientes também por MSN, na época era o MSN, não era o WhatsApp. Então essa conversa ali, muito do meu esforço e dos meus sócios desse trabalho, fez com que a minha empresa crescesse e fui construindo aos poucos, né? E o software como serviço tem essa possibilidade. Tu vendeu esse mês, mês que vem, muito provavelmente tu vai ganhar de novo, porque o cliente fechou mês passado. Esse mês ele vai continuar usando o teu software, né? E isso foi construir a casa na rocha, e isso é uma das grandes forças do software como serviço que eu recomendo para vocês. E ao construir algo assim, né, que tu vê que começa a dar certo, mesmo que tu ainda não esteja ganhando um monte de dinheiro, que tu não esteja rico, né, de ver que as coisas começam a funcionar, que os clientes estão satisfeitos com o teu software, que tem cliente comprando, isso te dá confiança, que essa confiança tu vai perceber que vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito em diversos aspectos. Por exemplo, lá a gente lançou o eGestor em 2009. 2010, mais ou menos, eu já pedi a minha namorada em casamento, né? Porque eu vi, opa, aqui tem algo, né, que está dando certo. Eu lembro, era mais ou menos uns 20 mil de receita recorrente que a minha empresa alcançou. Chegou aos 20 mil de receita recorrente, eu pensei assim, eu já posso pedir a minha namorada em casamento. Os 20 mil não vinham para mim, tá? Eu ganhava pouco. Os 20 mil era a receita bruta da empresa, então, que a gente ganhava por mês. Mas eu já tinha confiança, pedi ela em casamento. Eu fui atrás também, logo depois, de mudar a sede da empresa para um lugar melhor. A gente estava numa sede meio improvisada, pequena, que era uma escada gigantesca que a gente tinha que subir sem elevador lá. Eu não gostava daquele lugar. E eu pedi para os meus sócios assim, vamos mudar, vamos para uma sede melhor. A gente foi atrás, escolheu um apartamento residencial, mas muito legal o lugar, e era um espaço maior que depois permitia que a gente contratasse mais pessoas para vir trabalhar com a gente. E muito foi dessa confiança inicial ali de contratar, de alugar um lugar melhor, contratar pessoas depois, né? Também, então a gente alugou um apartamento. Daí eu fui atrás, eu e meu sócio, a gente foi atrás de um desenvolvedor para ajudar a gente a desenvolver o eGestor, para expandir o eGestor. E eu fui atrás de um programador que já trabalhava numa empresa local aqui maior que a nossa. E daí, para convencer ele a vir trabalhar com a gente, porque ele era um programador mais experiente ali, estava bem estabelecido naquela empresa, eu mostrava os relatórios financeiros, as notas fiscais da empresa para mostrar que a gente tinha dinheiro. Eu estava conversando que hoje esse programador é nosso sócio aqui na empresa, ele me falou que a empresa estava em cerca de 60 mil reais de receita bruta por mês. Eu lembro de uns 40 mil reais de receita bruta, né? E um detalhe curioso da época, que eu consegui convencer ele a vir trabalhar aqui com a gente, porque eu disse para ele que ele poderia trabalhar de bermuda, porque no outro emprego que ele tinha que trabalhar de uniforme, ele não gostava de usar aquele uniforme todo dia. Então foi assim que eu consegui trazer ele para trabalhar com a gente, né? Então esses pequenos sucessos viram grandes sucessos, né? A confiança vem desses pequenos sucessos que tu vai crescendo, e isso atrai pessoas para trabalhar contigo. Tem uma frase do Platão, Aristóteles ou Sócrates que eu vi num Reels esses tempos. Eu não sei a frase certinha, mas a ideia é mais ou menos o seguinte, eu escrevi aqui, eu fui procurar a frase e não achei, né? Se você estiver fazendo um trabalho importante, mesmo que esteja escondido, aparecerão pessoas para te ajudar, e isso é verdade, né? Tu vai trabalhando, mesmo que tu esteja escondido. Eu nunca fui um líder, nunca organizei festas ou eventos, nunca fui esse cara. Eu sempre fui um nerd quieto, mas quando eu comecei a construir algo real, começou as pessoas a se aproximar de mim, vêm trabalhar comigo, meus sócios, meus funcionários, né? Eles começaram a aceitar o trabalho, ver que eu não estava de brincadeira, que eu realmente queria, que eu tinha ambição, que eu queria fazer as coisas acontecerem. E isso é muito verdade, né? Essa frase, que eu não sei nem repetir ela, mas é mais ou menos essa ideia ali, realmente é muito verdadeira. Né? Aos 20 e poucos anos é um tempo difícil, mas é um tempo marcante. Tem fases ruins, é aquela época, né, que tu de repente não vai lembrar com boas lembranças, mas a gente não sabe o que vai fazer da vida. Mas mesmo assim, com todos os problemas que a gente passa,
A gente gosta daqueles problemas que a gente passou lá, que a gente já resolveu, né? A gente gosta porque a gente já resolveu aqueles problemas. A gente gosta de lembrar, gosta de falar. Meu sócio, a gente estava conversando aqui esses tempos no café. Eu tenho um sócio aqui, o Ricardo, que algum de vocês já viram eu conversando com ele em vídeo. Ele tinha uma empresa de VoIP, ele tentou uma empresa de VoIP, e daí ele tinha um servidor com as chipeiras, né? Que tinha os chips ali para os clientes dele ligarem usando o VoIP dele. E diz ele que sempre travava aquela chipeira. E ele tinha que correr até a empresa dele, até o escritório dele e reiniciar aquela chipeira. E não era reiniciar online, ele tinha que ir lá, tirar de um slot e colocar de novo, né? Não sei por que dava esse problema. E ele disse que ele era pelado na época, não tinha dinheiro nenhum. E daí o sócio dele, na época, dizia para ele, olha, os clientes estão reclamando, tem que ir lá reiniciar. E ele ia lá correndo. Ia lá, corria, arrumava. Estava voltando para casa, chegava em casa e era longe, diz ele, né? Ele não tinha um carro, nada. Ele estava voltando para casa e ligava o sócio dele de novo. Olha, deu problema de novo. Ele tinha que ir lá, nem tinha tempo de ter bebido uma água. Ele tinha que correr de novo no escritório para reiniciar a chipeira. E eu também, lá no início, eu tentei vender modem ADSL. Eu comprava modem do Paraguai e vendia, porque as empresas de telefonia ainda não entregavam um modem junto, né? Porque hoje em dia é normal entregar um modem junto. Eu lembro que a gente vendeu um modem para uma menina que morava longe aqui da empresa. Era longe para ir a pé, mas não era longe para ir de carro. Então, eu não tinha dinheiro para táxi, e se eu pegasse um táxi, ia todo o lucro da venda do modem, porque a gente ganhava muito pouco por venda. Então, eu fui até a casa dela a pé para configurar o modem dela, porque ela realmente não conseguiu configurar. E fui lá até lá, configurei o modem, voltei para casa, né? Então, eu não tinha dinheiro, né, nem para pegar um táxi, na época não tinha Uber, para resolver esse problema. E não tinha carro. Então, a gente passa por esses problemas. Esse aqui é só algum dos problemas que eu passei, o meu sócio passou, né? Aconteceram muitos outros. E é normal da vida, a gente vai valorizando depois com o tempo o que a gente vai conquistando, né? Então, a minha conclusão aqui é, a gente não sabe o que a gente vai alcançar com trabalho e dedicação. Eu não imaginava conquistar o que eu conquistei hoje, uma empresa aqui grande, ganhando bastante dinheiro, cheia de funcionários. A gente está gerando muitos empregos aqui, então eu tenho orgulho do trabalho que eu consegui alcançar aqui, das coisas que eu consegui alcançar, né? E eu lembro quando eu estava com 20 e poucos anos, perdido lá, achando que o que eu tinha estudado não servia para nada, mas não é assim, tá? A gente vai percebendo que estudar não faz mal, né? Por mais que eu não desenvolva mais em Clipper, mas foi muito bom ter estudado aquilo com o tempo, eu percebi, né? Claro que não existe garantia de nada, e se tivesse garantia de alguma coisa, não valeria nada o esforço que a gente teve, se dedicou ali com o tempo para conquistar as coisas. Então, tu tem 20 e poucos anos agora, continua estudando, vai empreender, vai fazer um software, vai abrir um negócio, vai tentar alguma coisa na vida, não fica parado olhando TikTok, né? Vai estudar, vai colocar as coisas em prática, né? Que a tua vida não seja em vão. Tem uma frase do São José Maria Escrivá que ele fala, né? Deixa rastro, né? Que a tua vida não seja em vão. E é isso por hoje, espero que tenham gostado desse conteúdo aqui. Comenta aqui embaixo o que tu achou do conteúdo. Se inscreve no canal, tá? E manda para o teu sócio, para os teus amigos que estão no mesmo caminho ali, tentando empreender, tentando crescer na vida. Estão lá com 20 e poucos anos, meio perdidos na vida ainda, não sabem o que vão fazer. E é isso por hoje. Muito obrigado e até os próximos vídeos.